Vamos ver esse aqui então. Não sei se é bom, não sei se é ruim, nunca vi nada desse cara aqui. A incrível passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Real Madrid. Vamos ver se é bom. Comprei um DVD. Eu tive que comprar um leitor de DVD também, porque eu já não tenho mais nenhum aparelho pra ler isso. Mas vai E valer é a foda, hein? Ó, saudades. Isso aqui é o filme Pra Sempre Real Madrid, que foi filmado em 2005 com bastidores da temporada. Por que eles escolheram 2005 pra fazer esse filme? Eu não sei te dizer, mas ainda bem que eles escolheram. Isso faz com que a gente tenha imagens incríveis de bastidores de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid. Que acha um cruzamento, uma coisa, e tu intenta sair por aqui, ele acha uma marcação muito forte, depois somos também por trás, tocando o balão, um câmbio, vale? Gostei de para dar equilíbrio. In the midfield deles, it's very strong. Luxemburgo e Zidane, hein, mano? Que foda, mano. If you Beckham. go, win drive. He is live, free, problem. Provavelmente Sleeve, free. você já ouviu Luxemburgo contar essa história. Ronaldo foi murchando e o Zidane murchou. O que você faz? Tirei o Zidane e tirei o Ronaldo. Sabe o que aconteceu? A Juventus adiantou o time, eu não consegui mais sair do meu campo de jogo. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. Apesar da fama de tiozão contador de história que o Luxemburgo ganhou nos últimos anos, essa história não é mentira. Mas como é normal no mundo do futebol, também não é totalmente verdadeira. Ele tá falando das oitavas de final da Liga dos Campeões, temporada 2004-2005. O Real Madrid do Lucha tinha vencido o jogo de ida por 1-0 no Bernabéu, com o gol do Elguera. Na volta, em Turim, o jogo estava aberto até o Lucha tirar o Zidane e colocar o Guti. 1 minuto depois, a Juventus faz o primeiro gol. Na Toma, bom dia, Seninha. prorrogação, ao contrário do que diz o Vanderlei, ele não tira o Ronaldo. O Ronaldo é expulso. Aí sim, a Juve faz o gol da virada com o Zalaeta e elimina os Galácticos da Liga dos Campeões. A história Zalaeta. em si não tem nada demais, mas eu sou apaixonado Por onde andrei, enquanto você... pelo amor que o Vanderlei Luxemburgo tem por ela. E porque ela é a síntese de um dos capítulos mais surreais da história centenária do Real Madrid, quando eles decidiram que o elenco mais caro e glamuroso do mundo ia ser treinado por Vanderlei Pô, loucura isso, mas o Luxemburgo era muito pica, né, mano? Luxemburgo. Esse vídeo vai defender o legado de Vanderlei Luxemburgo e te provar que, apesar de tudo, ele foi um injustiçado no Real Madrid. Toma, meus críticos. Caraca. Estou sem acesso ao PS5, cheguei agora. A PSN tá fora. Se você gosta desse canal, como sempre, eu te convido a deixar o like e a se Dá inscrever. o like, dá o like. Tá crescendo devagar, mas devagar se vai ao longe. Então a gente conta muito com o seu apoio. E por favor, se você sabe de alguma história que você acha que tem a ver com o que fazemos aqui, deixa nos comentários que a gente vai atrás. Pra gente entender a passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid e como é que isso aconteceu, primeiro a gente tem que voltar ao passado e entender o que um significava pro outro. Vamos começar com o Real Madrid. Na virada do século, o empresário Florentino Pérez concorreu pela segunda vez à presidência do Real Madrid e venceu com 55% dos votos. Boa. Foi o começo da chamada Era Galáctica do Real. Você com certeza já ouviu esse nome, Galácticos. Ele surgiu como ironia. De acordo com o livro Las Mejores Anécdotas del Real Madrid, de Luís Miguel González e Juan Inácio Galhardo, esse papo de galáctico surgiu depois do jornal Marca publicar uma capa falando que o Real Madrid tinha um futebol de outra galáxia. Ironizando o monopólio das atenções da mídia, o presidente do Valência, o Juan Ortí, deu uma entrevista falando "dizem que são galácticos" ou algo assim. O nome caiu como uma luva para descrever a política de contratações do Florentino. Esses nomes geralmente vêm sempre aleatório, né, mano? Do Tinha nada. como projeto trazer os melhores jogadores do mundo por preços absurdos e deixar que a fama deles pagasse a conta. A política também ficou conhecida Que absurdo isso, né, mano? como Zidanes e Pavones, porque o time acabava mesclando estrelas milionárias como Zidane com jovens da base como o zagueiro Francisco Pavon. Figo e Zidane foram os dois primeiros a chegar e conquistaram a Liga dos Campeões em 2001-2002, naquele golaço de voleio do Zizou que você com certeza já viu em algum lugar. O Ronaldo chegou na temporada seguinte e conquistou um campeonato espanhol. Tudo isso foi feito sob o comando do técnico Vicente Del Bosque, que acabou entrando em rota de Olha o campeão da Copa do Mundo aí. colisão com Florentino Pérez no fim da temporada 2002-2003 e deixou o time. O David Beckham chegou no meio de 2003 junto com o novo treinador, o português Nem sabia que era ele, mano, antes. Carlos Queiroz. E Rafael Yu. Essa transição marca o começo do fim da Era dos Galácticos. Carlos Queiroz disse que dirigir Real Madrid é um sonho. Depois de uma temporada sem grandes títulos, o Queiroz foi demitido e deu lugar a José Antônio Camacho no começo da temporada seguinte. Ele durou 3 rodadas da Liga e
Caraca, 3 Acabou rodadas. substituído por Pior que o Diniz no Mineiro. Mariano Garcia Remon, que ficou apenas 3 meses e também rodou. Não sei, mano. Não jogo mais, mano. Nada dava certo e o Real Acho que a precisava de PSN um tá nome fora. forte para salvar uma temporada que parecia perdida. Em dezembro de 2004, o Santos Olha o Fantástico aí. Alex, Elano, Léo. celebrava a conquista de mais um campeonato brasileiro. Era o segundo brasileirão consecutivo do técnico Vanderlei Luxemburgo, que tinha vencido também com o Cruzeiro naquele timaço Grande Sandro, um dos caras mais feios do futebol de todos os tempos. de 2003 do Alex. O Lucha tinha conseguido, enfim, limpar o seu nome. Tinha sido manchado por uma citação na CPI do futebol em 2000 que Ah, é verdade, fez né? com que Teve ele isso perdesse mesmo, o né? posto na seleção brasileira. Não fico por dinheiro, só continuo meu trabalho se o presidente de casa quiser, Teixeira quiser, diz o treinador. O Lucha, inclusive, mudou de nome e de data de nascimento nesse rolo, em que foi acusado de falsidade ideológica e passou a assinar como Vanderlei com V e I em vez de W e Y. Meu Deus, velho, que loucura, né, Como mano? era antes. Com tudo isso superado, ele viveu o auge e o telefone tocou. É surreal pensar que você podia ganhar o Campeonato Brasileiro e ser contratado pelo Real Madrid. Mas de maneira repentina, ele abandonou o Santos e se apresentou para ser o quarto técnico do Real Madrid em 8 meses. O Nossa. diretor de futebol era o italiano Arrigo Sacchi, treinador lendário do Milan. E de acordo com o El País, ele chegou no nome do Lucha por recomendações de amigos. Depois de uns telefonemas, estava tudo certo. Ô, Diogo, só na paz? Fala, grande show, só na paz, Lucha se manito. apresentou no Bernabéu com um terno azul escuro e uma gravata púrpura, sem exibir a fama de pedante que o atribuíam em seu país. Não prometeu títulos, mas trabalho duro para que os títulos chegassem. Ele chorou por realizar um sonho e falou dos seus 4 pilares: disciplina, união, trabalho e profissionalismo. Disciplina, união, trabalho e O profissionalismo. Mundo Deportivo, o jornal de Barcelona que adora bater no Real Madrid, classificou ele como um técnico que sabia lidar com o ego dos craques, dominava o marketing, mas que tinha sido condenado por evasão fiscal. É muito curioso que hoje o Luxemburgo tem a fama de ser um treinador ultrapassado e repetitivo, porque a É o mesmo do chat. Bom, Diogão, avante raposa, bora, Rodmir. imagem que ele queria projetar e Amanhã tem, projetava hein? naquela época era justamente o contrário. O senhor revolucionou em algumas partes do futebol, trazendo um software, informática para dentro do vestiário e também a neurolinguística. Como é que isso funciona Caraca, neurolinguística? Sim, hein? na conversa com os jogadores? Fui criticado por algumas pessoas porque eu lancei um software de futebol. A informática está no mundo todo. Informática. Tem uns 4 anos que eu não escuto Então, a o futebol palavra. precisa de modernizar, mas não é modernizar dentro do campo de futebol, não. A parte tática do futebol hoje é toda moderna, no Brasil ou fora do Brasil. Agora, o que está retrógrado e arcaico é a estrutura do futebol, porque as pessoas não querem deixar esse tipo de empreendimento, de investimento, chegar no futebol. O primeiro treino dele foi um rachão entre casados e solteiros, que os casados ganharam por 5-0. Parecia um sonho para o primeiro técnico brasileiro da história do Real Madrid. Mas a verdade é que ele tinha chegado no meio de uma bomba. Eita! Bombayı parmadı nedir? Herkes bıraktı. Gidiyor ya şuraya bak, rezilliğe bak. Porque Elizondo para el partido y manda a los jugadores a la caseta. Olha a caceta? Algo debe estar ocurriendo. Sin duda. Pues bastante importante, como es parar un partido. Y desalojar un estadio de el estadio 80.000 Santiago personas. Bernabéu con 80.000 Para fazer personas. punhetaço. No dia 12 de dezembro, antes da chegada do Luxemburgo, Real Madrid e Real Sociedad empatavam por 1-1 no Santiago Bernabéu, quando o jogo foi interrompido por uma ameaça de bomba. Partido do Real Madrid, suspensa por ameaça de bomba. O estádio Bernabéu em Madrid, onde jogava o time anfitrião Real Madrid contra o Real Sociedade, foi evacuado em função de uma ameaça de bomba. Mais de 70 mil pessoas tiveram que... Caralho, o jornal Basco teria recebido um telefone dizendo que uma bomba ia explodir no estádio às 9 horas. O estádio foi evacuado, mas nada Toda vez que eu vejo o jogo do meu time, mando os jogadores pro cacete também. Ô, Diogão, vamos que vamos. Vamos, Sandrão, como é que você tá? Gente boa. aconteceu. A federação decidiu que o restante do tempo ia ser disputado em outro dia. Nesse meio tempo, o Garcia Remon caiu, o Lucha assumiu e a primeira missão dele ia ser vencer um jogo em 6 minutos. Ah, Parecia impossível, mas a estratégia dele foi tão simples quanto inteligente. Além de treinar por 7 horas e meia antes do jogo, A bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. Quem pegar a bola tem que chegar no Ronaldo e no Zidane. se alguém pode resolver um jogo em 6 minutos, é um dos dois. Zidane, pelota nuevamente para Guti, la pone en largo. Ahí Pero está largo. intentando llegar esa pelota Ronaldo, le acompaña también Morientes. Ronaldo le quiere hacer el lío al defensa. Se marcha Ronaldo. e toma essa pedalada. Ronaldo fuerza el penalti, va Zidane. Gol, Quase perdeu. gol, 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 gol,
en 6 minutos. A estreia em comum colocou o Luxemburgo nos holofotes como um técnico capaz Gol de Zidane faz Madrid reverenciar o Luxemburgo. Em apenas 6 minutos, o Luxemburgo conseguiu arrancar elogio e empolgar torcedores. de fazer milagres. E o projeto parecia que ia andar. Ele chegou querendo mostrar serviço e botou os galácticos para treinar fundamento. Mandou o Ronaldo aprender a pedalar. Ronaldo, Owen e Raul tiveram que aprimorar finalizações. O Roberto Ronaldo teve que aprimorar as finalizações. Toma essa. Carlos, que era o grande entusiasta do Até que horas? Não sei, mano. elenco, disse que os jogadores ficaram surpresos com a mentalidade do treinador. Mas a relação com o Ronaldo Fenômeno parecia que ia ser um fator complicador. Os dois tinham tido um problema em 1999, quando o Lucha era técnico da seleção brasileira. O Brasil ia disputar amistosos, mas a Inter de Milão só tinha liberado o Ronaldo para um dos jogos. O Vanderlei ficou bravo e mandou o Ronaldo embora assim que ele chegou. E o Ronaldo não estava exatamente longe dos holofotes no começo de 2005. Da união entre Ronaldo e Daniela Sicarelli foram assunto hoje no mundo. Esta é a janela do quarto onde Ronaldo Grande Castelo de Chantilly. e Daniela passaram a lua de mel. Eles saíram Casamento. deste hotel de luxo aqui do centro de Paris O Brusque? no começo da tarde. Não, o Caco e Barcelos, sei foram lá o que é isso aí. direto para o O Caco aeroporto. Em Barcelos. fevereiro de 2005, Ronaldo se casou em Paris com a modelo e apresentadora Daniela O comentando esse cara era top 3 no mundo. Sicarelli. O casamento atraiu todas as atenções da mídia. Ele ficou alguns Esse cara é no mar. Muito bom o dias sem vídeo. treinar e o Luxemburgo ficou incomodado. Ele disse à imprensa que não queria que o casamento acontecesse naquela semana e que o Ronaldo treinou pouco e mal. Mesmo assim, foi no casamento com a sua filha. Ele também pegou Ué, não foi ainda. no pé do Beckham, que chegou atrasado num treino e teve que treinar separado. A real é que quando você tá ganhando, tudo isso faz parte de um trabalho que tá sendo feito. E o Lucha começou ganhando. No primeiro jogo dele de 90 minutos, foi inclusive o Ronaldo quem decidiu com 2 gols contra o Atlético de Madrid. A primeira decepção veio quando o Real acabou eliminado da Copa do Rei por um empate contra o Valladolid. E quando ele finalmente perdeu um jogo pro Atlético Bilbao, logo depois do casamento do Ronaldo, o destaque foi pro fim de uma invencibilidade de 10 partidas. Com o avassalador Barcelona de Ronaldinho Gaúcho como oponente no Campeonato Espanhol, as fichas estavam na Liga dos Campeões. A estreia do Luxemburgo na competição ia ser contra a Juventus, nas oitavas de final. Justamente o confronto daquela história que ele repete praticamente todo dia. A hora que eu troquei os dois, que eu botei o Moriente e o Guti, a Juventus fez assim, ó. O jogo de ida no Bernabéu não foi um primor de assistir. O Real venceu por 1-0, um gol de cabeça do Hugueira em cruzamento do Beckham. E na volta, eu imagino que você já sabe o que aconteceu. Noi siamo venuti a lavorare, a giocare e creare. Poi le occasioni Normalmente, quando a pessoa vai falar espanhol, parece que ela dá uma afinada na voz, né? abbiamo creato, però poi non abbiamo fatto gol. A eliminação na Champions foi um golpe duro e o trabalho começou a ser questionado. Depois dessa eliminação, o Calma, Luxemburgo André. deu uma longa entrevista ao El País que mostra bem como é que é a relação dele com a imprensa, com os jogadores e o que ele pensava de Italiano? Italiano, espanhol é uma futebol. coisa. Dizem que você fez Nem prestei atenção no que ele tava algumas falando, mudanças só na estrutura no tom da equipe e voz. rapidamente voltou ao formato anterior. Por quê? Sim, na partida anterior o Gravesen não podia jogar. Eu usei o Figo na ponta direita com 2 volantes. O que você pretendia com aquelas modificações? Cada treinador tem um conceito tático. Qual é o seu? Você como jornalista tem uma forma de fazer as entrevistas. Eu como treinador tenho uma forma de entender o futebol. Gosto de jogadores no meio campo, não gosto deles parados na ponta e prefiro os que podem fazer mais de uma função. Durante algumas semanas, o Ronaldo deu sintomas de nervosismo. Primeiro, atirou a camiseta. Depois, jogou uma garrafa de água num torcedor. Sintomas de nervosismo. Nervoso Eu não assintomático. quero falar desse tema, não é o momento de fazer isso. É o momento de trabalhar e não de gerar problemas. Na Espanha, causou muita surpresa e muito debate o deslocamento do Figo da ala direita para o meio de campo. Por que isso? No futebol mundial, só a Espanha joga com pontas. Me parece um feito que merece alguma discussão. Por que o único país que funciona assim? Não é o único país. A Holanda usa pontas, a Argentina usa pontas, na Inglaterra alguns times importantes usam pontas. Não. Me parece que vemos futebol um pouco diferente. Tem uma convicção tática. Falei com o Figo e lhe disse, você pode vir um pouco pra cá com a qualidade que tem. Os jogadores da sua categoria me parecem limitados quando só podem utilizar um cedor do campo. Está satisfeito com o Beckham como acompanhante de Gravesen na meia central? No Manchester e na seleção, ele jogou nessa posição. Muito poucas vezes. Jogou muitas vezes, pergunte a ele. Esse jogo de xadrez entre o repórter A porta questionou ele em Thiago tudo, mano. Segurola e o Luxemburgo explica muitas coisas. Principalmente a relação desconfiada que a imprensa espanhola tinha com ele, que mesmo vencendo partidas, Não. tinha que encarar Não jogou, perguntas não. tão incisivas. As mudanças táticas eram o principal alvo desse questionamento. O Luxemburgo tinha começado jogando com um quadrado.
Gravesen e Beckham no meio campo, Figo na direita e Zidane na esquerda. Insatisfeito, ele girou o quadrado e fez um losango. O Beckham foi pra direita e o Figo ficou armando o jogo no meio. Mas o Figo não estava agradando nem na ponta e nem no meio e foi colocado no banco enquanto o time se preparava para o primeiro clássico do Luxemburgo contra o Barcelona. A única coisa que eu quero falar a vocês, pela experiência que eu tenho, e aqui são todas experiências. Um clássico é um clássico, e quando tu pensa que não vai passar nada no clássico, pode passar muita coisa. Hoje, com certeza absoluta, vocês estão preparados para correr. Pô, mas os caras nem entendiam português, 90 pô. minutos ia ser tudo aquilo que vocês podem ser. Então eu quero hoje alegria, alegria. Essa oportunidade que eu estou tendo hoje aqui com vocês. Quantos treinadores de futebol mundial gostariam de estar aqui a hora para dar uma charla para vocês, para mostrar para vocês como vão ser? Porque Não. Nem portunhol aqui é totalmente português. Zidane não entendendo nada. Zidane foi pra lateral direita nesse jogo aí, pô. Então eu estou contente, eu estou feliz e acredito em meu trabalho. Com o Raul escalado no meio, as coisas deram certo. Ele falou só trabalho em espanhol, mais O Real nada. Madrid venceu por 4-2. Ganhamos, pô. Foi o começo do fim da relação entre o Luxemburgo e o seu camisa 10. O Figo não foi escalado de titular em mais nenhuma partida na temporada, começou a reclamar na imprensa e teve Figo não sai de casa também, né, mano? E aí, Dangão? pela própria imprensa. Figo disse que não tem diálogo comigo, mas tínhamos e não havia problema. Mas paramos de ter depois que eu tirei ele do time e nunca mais me cumprimentou. Não me dá nem bom dia, nem boa noite. Mas tá tudo bem. O Figo viu do banco o Real Madrid terminar o Campeonato Espanhol na segunda posição, 4 pontos atrás do Barcelona. Enquanto o Real se prepara para a próxima temporada, deixa eu te dizer que esse canal não seria possível, mas um mês depois, o Real se reapresentou. Fica ligado. Valeu, KTO. Você pensa no é o clássico, não se passa nada, mas se passa todo. Pero no Um mês mucho. depois, o Real se reapresentou Yo no em uma hombre. temporada que era a cara do Florentino Pérez. A Real Madrid World Tour 2005 começou nos Estados Unidos, onde eles ganharam de Chivas, Los Angeles Galaxy e Beijing Guan. Contra os chineses, Grandes jogos, hein? o Figo marcou o gol da vitória de pênalti e voltou a reclamar publicamente. Não gosto de saber que não sou a primeira nem a segunda opção do treinador para a posição. Depois, o Real partiu para o Japão. E aí, Andrezão, como é que você tá, irmão? 3-0 do Tóquio Verde, com direito a um gol de Washington Coração Valente. Olha o Washington aí, mano. Tóquio Verde, que da hora. Washington. Depois disso, Tailândia, Brasileiro. Áustria e Hungria, até Ilândia. encerrar a pré-temporada no Bernabéu contra um time de All-Stars da MLS, o Campeonato dos Estados Unidos. Nesse Tranquilidade, depois daquele cafezinho, último, bora. ele testou uma pequena traquitana tecnológica dessas Pô, o Andrei tem um dentaço de vampiro, hein? Olha aqui. Ó, esse cara é vampiro, mano. Mandou aí, Brunão Samorro. O KTO poderia patrocinar também. Poderia. Eu fumo em live, não tem como não. Pô, o cara tem um dentão de vampiro, mano. Eduardo. cara do Luxemburgo do começo do século. Capitão do time, o Raul jogou com fone de ouvido recebendo Caralho! Pode isso? instruções. O Luxa Toca a bola. já tinha feito isso com o Ricardinho. Ah, é verdade. Ele disse que não sabia se isso ia ser E aí, Marco Aurélio, como é que você tá, irmão? aprovado no Campeonato Espanhol. Imagina jogar 90 minutos com o Luxemburgo falando portunhol na sua orelha. Ai, imagina o Luxa, mano. Que loucura é essa? Belete tá passando muito, agora você põe um pouquinho nas costas do Belete aqui, você, Zidane, um pouquinho assim nas costas do Belete. Não, um pouquinho aqui nas palmas do Belete. Aqui, um pouquinho só. O árbitro do jogo Pô, mas isso aqui é... teve que se explicar na FIFA e disse que nem sabia que isso tinha rolado no jogo. O presidente da UEFA na época, o Lennart Johansson, se disse totalmente contrário e chamou o fone de ouvido de bobagem. O Luxemburgo defendeu a inovação e criticou a cabeça pequena de quem era contra. As pessoas às vezes te criticam por fazer, não param pra pensar. Eu usei de exemplo os árbitros, que agora tem um sensor que avisa ele dos impedimentos. Creio que alguns acham que eu vou usar o fone de ouvido pra narrar a partida no ouvido do jogador. Agora toca pra esse, dribla, marca o atacante, chuta. Eu não vou narrar o jogo pelo fone. Ele solicitou a autorização Pô, futebol americano os da caras usam, FIFA, né? mas não deixaram o professor trabalhar. Quem perdeu foi o futebol. A Inter de Milão aproveitou a janela de verão e levou o insatisfeito Figo pra lá. A chegada do Robinho, que nessa época era apenas isso é um uma venta. professor jogador de futebol e não um criminoso, tirou espaço do Owen e ele também pulou fora. Júlio Batista e Sérgio Ramos chegaram do Sevilha. Grande e Júlio do Batista. São Paulo.
Você ligou para o Cicinho. Sem fone de ouvido, o Real começou a segunda temporada do Luxemburgo com uma sequência de derrotas. O novo time oscilava muito e ele começou a ser muito criticado com belos trocadilhos após uma derrota por 3-0 pro Lyon na Liga dos Campeões. Perder pro Lyon é triste, O pessoal pegava muito no pé do tal do quadrado mágico dele. O Miguel Angelotina, técnico do Espanhol, chegou a dizer que o Lucha tinha escolhido o pior país do mundo para aplicar sua teoria, já que todo mundo na Espanha gostava de jogar com pontas. Contra o Espanhol, inclusive, teve uma polêmica. O Real pediu a anulação da partida, uma derrota por 1-0, alegando que o árbitro apitou antes da finalização do gol do Espanhol. O que parece muito ser verdade, mas não deu em nada. Caraca, apitou mesmo? Foi nesse contexto que o Real recebeu o Barcelona no Bernabéu em novembro para mais um El Clássico. Liga das Estrelas. Se existe uma receita para se consagrar como o melhor Eita, enfrentando o Ronaldinho é foda. Que é a época que passava na Band, né? jogador do mundo, essa receita é brilhar no grande clássico da Espanha. Real Madrid e Barcelona. Dia 19, ao vivo, exclusivo. Um que talvez você já tenha ouvido falar por causa de um tal de Ronaldinho Gaúcho que decidiu fazer a maior partida da sua vida. Abre para Ronaldinho que vai encarar a Sergio Ramos. Aí tem todo o peligro do mundo. Toma. Ronaldinho se vai por velocidade. Ronaldinho se vai meter. Ronaldinho. Toma. Gol. Uma parada que gosta de ruptura e que acaba um episódio e tu acha que o outro vai ter uma continuação, não vou te porra nenhuma. Ah, mas várias séries fazem isso, né, mano? Está de pé aplaudindo a Ronaldinho. Depois do clássico, como se não bastasse a derrota, o Luxemburgo ainda teve que administrar outra confusão. Em entrevista ao jornalista Milton Neves, o auxiliar dele, o Paulo Campos, disse que o grande Guti santista tinha fingido uma lesão para não jogar contra o Barcelona. Os caras pipocaram, ele disse. O Lucha ficou maluco quando soube da entrevista, levou as mãos à cabeça e disse, mas como é possível? O Guti se colocou à disposição para perdoar e a situação foi contornada com panos quentes. Todo esse caldeirão de críticas culminou no fim da passagem do Luxemburgo pelo Real Madrid, que não veio com uma derrota, mas com uma substituição. Minuto 40. Bueno, pues el sustituido es Ronaldo. Yo creo que para agradecer, pues hay personas que se dan una vuelta. Nós tínhamos perdido o Beckham no primeiro tempo com 23 minutos expulso contra o Getafe. Caraca, Beckham expulso, que loucura. Parei no episódio 3? Ah, tá quase, só falta mais um, né? E aos 40 Só falta de ontem. 3 ou 44 segundo tempo, eu tirei o Ronaldo e fechei o time. E a torcida não gostou, porque lá bota o time para trás e o nego bota aquele lencinho. E isso é uma ofensa para os Real Madrid, a torcida fazer isso aí. E o presidente me questionou, mister, por que? Lá chama de mister, por que o senhor fez isso aqui? Peraí, presidente, já tinha acabado o jogo, estou com um jogador a menos, já queria, para mim já acabou. Fura a bola e acabou o jogo. Ah, mas aqui em Madrid eu não estamos acostumados com isso, presidente. Nós estamos acostumados, estou acostumado com o futebol, pô. Eu quero ganhar o jogo. Depois é outra história, dar espetáculo, até porque eu gosto muito de espetáculo, tanto é que você me contratar no Brasil. Não, mas aqui tem que ser assim. Eu falei, presidente, mas aí eu não estou entendendo, o senhor está me questionando depois do jogo que eu ganhei e tem que ser assim, o que o senhor quer? Não, mas tem que jogar assim. Eu falei, presidente, eu não pedi o senhor para vir para cá. O senhor foi lá no Brasil e me contratou. Se eu tiver que voltar, eu volto da mesma forma como eu vim. Pronto, voltei. Perfeito, Luxemburgo, isso aí, pô. A maior aventura da vida do Lucha terminou no dia 5 de dezembro de 2005, quase um ano depois da contratação. Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Em absoluto me arrependo de haver aceitado este reto e depois de conhecer o clube, a afición e a cidade de Madrid, estou alegre. Estava seguro de que em julho conseguiríamos por lo menos de los títulos a los que Nossa Senhora. optávamos. Travou tudo aqui, deu bug. Com essa confiança, trabalhamos durante os meses que hemos estado aqui. Tenho tanto carinho por este grande clube que não dejo de pensar que algum dia podamos volver a estar juntos. Hasta sempre, Alá Madrid. Alguns dias depois, o Luxemburgo se reapresentou no Santos, o clube que tinha deixado para assinar Não sei, mano, não tá Real jogando. Madrid. Na Vila Belmiro, ele disse que não é que perdeu, Engasgou que não deixaram tudo. ele ganhar. No fim das contas, a passagem Não perdeu, não deixaram ele ganhar. É bem não foi diferente, nem né? tão terrível assim, mas ele teve muitos problemas com os jogadores e com a imprensa. Nós tínhamos nossos costumes. De alguém chegar e tentar mudar isso? Claro. Nós tínhamos o costume de chegar na concentração, deixar as malas no quarto e antes do jantar, tomar a nossa cervejinha e o nosso vinho. E o Vanderlei Luxemburgo, quando ele chegou, eu e o Ronaldo, chegando no professor, falamos, professor, eles têm uns costumes aqui
E só vai ver. Mas tenta não mudar, não. Vocês já sabiam o que é que Não tira o vinho da mesa e os 20 minutos da cervejinha antes do jantar, porque senão a gente vai ter problema, professor. Ele tirou a primeira cerveja e depois tirou as garrafas de vinho. Demorou 3 meses. No fim das contas, Aí é foda mesmo. o Lucha não entendeu muito bem onde ele estava pisando. Foram 45 jogos oficiais, 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Tá bom, pô. Aproveitamento bom, Um pô. aproveitamento bem respeitável, nenhum título, é verdade, mas histórias incríveis que ele pode contar sempre que for convidado para algum programa de TV. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere me seguir nas minhas redes sociais. Se eu editei esse troço aqui direito, o meu Instagram e o meu TikTok estão aparecendo aqui na tela, o Twitter também, é tudo igual. Lá você encontra histórias como essa, só que mais curtinhas, né? Com aquele esquema vertical, 1 minuto e meio, pá. E talvez você goste também de outros vídeos nesse canal. Eu separei um aqui, que eu vou tentar colocar aqui, né? Tomara que tenha entrado certo. Que fala sobre as 4 vezes em que o Pelé teve que ser goleiro sem nunca sofrer um... Caraca, aí, ó. Valeu. Por onde Andrei? Muito bom, Andrei. Muito bom. Gostei, viu? Lucha é o maior técnico da história do Brasil. Vem falar de TV Santana. Já sou inscrito no canal dele. Achei que eu não era, não.